Tu falecendo, aliás, tu não, um dos vossos pais falecendo, a viúva vai usufruir de uma parte da reforma, que será metade. Bom dia, malta. Nem sempre os temas apresentados aqui no canal são de brincadeira. Hoje vamos falar de um tema um bocadinho mais sério, em que peço a ajuda da malta do Brasil, que eu sei que há malta do Brasil que vê o canal, para me ajudarem também a compreender a realidade no Brasil. E claro, eu preciso da opinião também da malta de Portugal sobre o assunto, que eu vou tentar explorar aqui da melhor maneira, eventualmente não utilizando os termos mais corretos, porque não trabalho na área, mas vou dar o meu melhor. A pergunta que vos deixo, antes de iniciarmos o vídeo, é: até que ponto os nossos pais são negócio para o Estado? Sem mais delongas, malta, bota para a estrada. Pois é, o tema não é propriamente um tema simpático de se abordar, mas ontem num jantar em que eu estive presente, com família e amigos, acabámos por debater este assunto e achei que era pertinente, de alguma maneira, o trazer aqui para o canal, apesar de eu saber que não será propriamente um vídeo com grandes visualizações, por se tratar do tema que se trata. Já há algum tempo que eu tinha reparado, e vocês se tiverem pais já reformados, que não estejam a trabalhar, não é? Porque há muita malta que se reforma e continua a trabalhar, não é? Recebendo a reforma, que não vejo mal nenhum, acho muito bem, acho que a população, a terceira idade, deve-se manter ativa e se trabalha por prazer, deve continuar a trabalhar. Uma das perguntas que eu faço é, poderia precisar da ajuda da malta do Brasil para tentar perceber como é que funciona lá, e a malta de Portugal dar a opinião sobre o assunto. E é a malta que recebe reforma, ou seja, a nossa terceira idade, que Portugal tem uma população envelhecida. Gostaria de tentar perceber, primeiro, eu já fui à net tentar perceber para que é que servem as contribuições à Segurança Social, ok? E as contribuições, os impostos que pagamos de IRS. A terceira idade, os nossos pais já reformados, não pagam Segurança Social, mas, apesar de não obterem rendimentos, e os rendimentos que obtêm são relativos às reformas, essa reforma continua a ser taxada em sede de IRS, ou seja, eles estão a pagar impostos sobre os descontos que já fizeram ao Estado. Isto na minha cabeça não faz sentido nenhum. Para mim é uma dupla tributação. A malta contabilista e a malta ligada à Segurança Social não, ou às finanças, se calhar consegue-me dar uma explicação melhor. Porque eu não percebo como é que um idoso que recebe reforma é taxado em sede de IRS. Então, se ele já fez os descontos para aqueles valores para beneficiar na velhice dos descontos que fez durante a vida, a que propósito é que volta a ser taxado quando está a receber uma coisa que foi paga ao Estado? Ou seja, há aqui uma dupla tributação de impostos. Pagou a primeira vez enquanto trabalhava e agora volta a pagar quando é reformado. Isto é só a mim que não faz sentido ou faz sentido para mais gente? Não sei, a malta da minha idade, um pouco mais novo, já tem os pais de certeza reformados. Gostaria de perceber se vocês já repararam nessa situação e o que pensam sobre isso, de estarmos o Estado a continuar a massacrar com impostos, mesmo a malta que trabalhou a vida toda e que agora recebe a reforma. Isso para mim não me cabe na cabeça. Por muito que eu tente perceber, não consigo. Eles descontaram a vida toda para a Segurança Social para beneficiarem do Sistema Nacional de Saúde, de uma série de coisas, pagaram impostos que ajudam o Estado a pagar ordenado, a arranjar estradas, a fazer o que o Estado deixar passar, ajudam o Estado a se desenvolver,
mas julgo eu que na velhice a terceira idade deveria ter direito a receber a reforma e não ser taxado. Deveria ser taxada a terceira idade se continuassem a obter rendimentos como obtinham até então, não é? Recebiam a reforma sem ser taxada e depois seria taxado esses valores que receberiam pelo trabalho que estavam a fazer, como era antes de estarem reformados. E este é um dos primeiros assuntos que eu queria trazer e gostaria de saber a vossa opinião acerca disso, porque já me matei a pensar sobre isto e não consigo chegar a conclusão nenhuma, que é que a terceira idade continua a pagar impostos sobre uma coisa que já descontou e que é dele. Não sei. O segundo tema, ainda relacionado com a terceira idade, que eu vos gostaria de abordar para também perceber a vossa posição acerca disso, se já passaram por isso ou não, é que, quer queiramos, quer não, a terceira idade é um negócio. É um negócio. E é um negócio porquê? Porque para a terceira idade terminar a vida com dignidade, porque a tiveram enquanto trabalharam, não é? Continua a não haver apoios suficientes para garantir essa dignidade de fim de vida. E o que é que eu quero dizer com isto? Provavelmente muita gente que vê aqui estes vídeos já teve dificuldade em arranjar um lar para os pais, um centro de dia, qualquer coisa que mantivesse os pais ainda com alguma ocupação para os ajudar a continuar a ter uma ginástica mental e ter qualidade de vida. O que eu pergunto aqui é se eventualmente já foram a algum lar, a algum centro de dia e chegaram lá e os vossos pais não tinham vaga ou não tinham colocação. E para vos provar que o que eu digo em relação aos nossos pais serem um negócio e serem uma realidade, e ser uma realidade esse facto, é simples. Como é que funcionam esse tipo de instituições semi-privadas e até mesmo do Estado, nomeadamente até infantários, mas nem vamos pelos infantários, estamos a falar da terceira idade. Vocês imaginem, quando levamos os nossos pais a uma instituição dessas para perguntar se há vaga e tudo mais, eles vão analisar o IRS dessa pessoa, quanto é que ganham pela forma. E é lógico que vão meter as pessoas que ganham mais do que em relação às que ganham menos, porque a instituição tem que ganhar dinheiro, porque são instituições públicas ou privadas e tem que ganhar dinheiro de alguma maneira. Isso nem sequer está em causa. O problema aqui é a falta de humanidade de os nossos pais precisarem de alguém que cuide deles. Eu já nem estou a pôr em causa o porquê dos filhos não cuidarem, porque todos nós temos trabalho e não conseguimos deixar o trabalho, por muito que nos custe, para tratar dos nossos pais, porque eu sei que muita gente, a maior parte das pessoas, deve-lhes gostar e deve-lhes doer o coração, não é? Ter que abdicar de tratar dos pais, os pais trataram de nós em pequenos, quando nós necessitávamos, e nós não podemos dar a mão, porque também já temos outra família, não é? E não conseguimos abdicar do nosso trabalho para lhes dar o auxílio que eles necessitam. E muitas vezes não conseguimos, porque os pais já começam a ter alguns problemas de saúde, algumas situações de demência, e nós não temos propriamente formação para lidar com isso, e os pais precisam de profissionais dedicados a isso, que possam realmente dar-lhes qualidade de vida. E o que é certo é que, lá está, voltamos à mesma tecla, que é descontam a vida toda, trabalham a vida toda, descontam muito ou pouco, mediante o que ganham, não é? Não há muito a fazer, e acabam por não ter quem trate deles, quem cuide deles. Eu sei que vocês não acham justo isso, como eu não acho. Gostaria de saber a vossa opinião, como é que poderíamos resolver isto, visto não haver vagas e a maior parte das pessoas entra nessas instituições de lares e de centros de dia, centros de convívio, pelo IRS. E dou-vos, por exemplo, um exemplo que eu sei que, por exemplo, vocês tiverem um pai já com um estado de demência avançado, ou seja, que já requer alguns cuidados, já não o conseguem pôr num centro de dia para fomentar o convívio. Porquê? Porque
essas empresas público-privadas já não têm funcionários que consigam dar resposta a esse tipo de situação clínica dos nossos pais. E é lógico que eles vão optar por alguém da terceira idade que dependa o menos possível da instituição. Por isso é que eu dizia que os nossos pais acabam por ser um negócio. Acho eu que o Estado deveria, primeiro de tudo, fomentar e proporcionar à terceira idade um fim de vida digno, porque foram eles que encheram os cofres do Estado com descontos e impostos e por aí fora. Julgo eu, assim de repente a pensar, gostaria de saber a vossa opinião acerca disto, porque realmente é uma coisa que a pessoa, pensando bem, acaba por não fazer grande sentido o Estado ter este tipo de atitude pela nossa terceira idade, porque a nossa terceira idade são os nossos pais, não é? São os nossos pais, não nos podemos esquecer disso, e até cheguei a ponderar o porquê de o Estado não permitir que nós possamos optar por fazer uma parte dos descontos à Segurança Social ou uns descontos do IRS, ou que seja, obrigatoriamente para uma conta poupança no banco. Só poderia ser movimentada após a reforma, ou seja, trataríamos nós da nossa reforma, porque isto é muito bonito, porque além dos problemas que o Estado causa em não ter locais próprios para a nossa terceira idade frequentar, o que é que acontece? Nós reformámos-nos nem sei bem se está aos 67, aos 68, aos 69, está por aí, 60 e muitos. A média de vida de um homem, não de uma mulher, que as mulheres geralmente duram mais, a média de vida de um homem são os 74 anos. Quer dizer que tu, se te reformares aos 68 ou aos 69, imagina lá, vais ter 5 anos de reforma, descontaste 40 anos e tu, falecendo, aliás, tu não, um dos vossos pais falecendo, a viúva vai usufruir de uma parte da reforma, que será metade. E o tempo de vida da mulher é mais, mas também não é muito mais, ou seja, nunca conseguirão usufruir da reforma na sua totalidade. Isto quer dizer o quê? Que, morrendo, o Estado acaba por beneficiar, porque fica com a reforma do cônjuge retida para o Estado, fica perdido. Enquanto que nós pudéssemos optar em termos uma conta poupança, uma aplicação qualquer, que fosse dedicada mesmo à reforma e só pudesse ser levantada na altura dos anos da reforma, na altura da morte, a viúva beneficiaria de 100% do que tinha sido descontado, e após mesmo a morte dos nossos pais, nós poderíamos, os filhos neste caso, poderiam beneficiar destes descontos que os pais fizeram durante uma vida. Bem, não sei se esta maneira de pensar faz algum sentido ou não, se calhar estou só a ser estúpido, mas claro que isso seria um mau negócio para o Estado, porque essas contas, depois o Estado nunca poderia ficar com uma parte delas, uma parte da conta, porque os herdeiros diretos beneficiariam sempre desses descontos. Não sei, gostaria de ouvir a vossa opinião, tanto da malta do Brasil como a malta de Portugal. No Brasil a realidade é um bocadinho diferente e gostaria de perceber como é que funciona lá, e gostaria de saber também a malta do Brasil que está cá em Portugal, não é? Com os pais cá, que fazem os descontos aqui para Portugal, como é que acham da situação em Portugal, se lhes parece bem, se lhes parece mal, se há aí alternativas ou não. E depois, caso fosse possível o Estado criar realmente alojamento digno para albergar a nossa terceira idade, caso haja necessidade, era bom que realmente nesses sítios, quer se fosse privados ou não, houvesse situações de dignidade nesses alojamentos, ou seja, bom trato, não é? E as instalações fossem dignas e não empilhar a terceira idade como se fosse realmente um negócio, quanto mais melhor, mas não, dignidade acima de tudo. E isto acarreta outro tipo de situação, que é tu poderes optar
em pô-lo num lar privado ou num lar público, ou seja, saber diante do Estado quanto é que fica cada idoso ao Estado. Imaginem, eu posso-vos dar um exemplo mais concreto que é, imaginem que o idoso ao Estado fica por 500 euros. Isso quer dizer o quê? Se eu quisesse pôr o meu pai ou a minha mãe numa instituição dessas, de ajuda, centro de dia, um lar ou coisa qualquer, eu teria um plafond de 500 euros que era suportado pelo Estado e o restante seria colocado por mim. Não sei se isso faz sentido, não é? Se toda a gente faz descontos, eu acho que era importante toda a gente usufruir desses benefícios, quer opte pelo privado ou pelo público, teríamos de ter sempre a mesma verba destinada, quem opta pelo privado, ter a mesma verba que o Estado gasta com um idoso no público. A mesma coisa se passaria nos infantários, ou seja, e nas escolas eu posso optar por o meu filho no privado, sabendo quanto é que a criança fica ao Estado no público e o público pagar essa parte e eu pagar o restante. Não sei se faz sentido, se calhar vocês vão dizer, não, tu é que te optaste por metê-lo no privado, tens que suportar. Eu não acho, eu acho que posso optar pelo privado ou pelo público e tenho que ter o que me é de direito, e é, se eu tenho direito a um X por ele estar no público, eles têm que me dar esse X e eu completo o restante para o meter num privado. E depois aí sim, cada um opta como quiser. Existe um ditado que diz, eu vou aplicar a palavra que eu não gosto muito, que é velho. Há um ditado que diz que quando um velho morre, arde uma biblioteca. Pá, entendam isso como quiserem. O vídeo fica por aqui porque são temas que me revoltam um bocado e custa-me um bocado falar sobre isso. Mas apesar de ser um tema sério, não deixo de deixar ficar aqui o beijo especial à prima. E tratem dos vossos pais como eles vos trataram quando vocês eram pequenos. Até para a semana, malta.